Boa tarde a todos, queria dar boas-vindas a mais um Diálogos ADUNB. O nosso tema de hoje, nosso programa da Associação Docente da Universidade de Brasília, aqui na TV Comunitária, é o novo arcabouço fiscal. Esse texto que está sendo tramitado no Congresso nesse momento, que já teve algumas etapas da sua tramitação feitas ao longo da última semana, e que ainda causa muitas dúvidas, não só na nossa categoria docente, mas eu acredito que em diversas categorias de servidores públicos. Para tentar desanuviar um pouco isso, já que é um tema muito técnico, difícil, eu mesmo como professor de literatura tenho, digamos, uma certa dificuldade às vezes em compreender esse discurso econômico, fiscal, em torno do arcabouço fiscal. A gente traz aqui o professor Davi Decache, que tem esse nome com 3 Cs, que dificulta às vezes um pouco se lembrar como é que a gente pronuncia, mas o professor Decache é economista, assessor na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, nosso colega, portanto. Davi, pode dar um oi para o pessoal, te apresentar um Primeiramente, Pedro, um grande prazer conversar com você mais uma vez e agora na TV Comunitária de Brasília. Fiquei muito honrado com o convite da ADUNB e da TV Comunitária de Brasília para falar de um tema tão relevante para o povo brasileiro, para o serviço público e para as nossas pretensões de reconstrução do país. Obrigado, Davi. Bom, para a gente começar essa conversa, eu acho que pensando num público como eu, professores que vão desde a matemática até a literatura, até todas essas áreas, que muitas vezes não tem nada a ver com economia. Como é que a gente poderia explicar o que o governo está querendo com esse arcabouço fiscal? Qual é o objetivo disso? Enfim, qual é o projeto que está envolvido nesse arcabouço fiscal? Perfeito, Pedro. Inicialmente, cabe destacar que esse arcabouço fiscal ele é decorrente da chamada PEC de transição. Para quem não lembra, ainda durante o governo de transição, foi necessário que o Congresso, junto com a equipe de transição, construíssem algo para se colocar no lugar do teto de gastos de Michel Temer, aplicado de forma autoritária e violenta após o golpe de 2016. Nesse período, ficou decidido que o governo teria, até o dia 31 de agosto desse ano, para enviar ao Congresso uma nova regra fiscal para o país. Ou seja, uma regra que estabelecesse os parâmetros de quanto o Estado pode gastar anualmente com serviços públicos, com as universidades, com investimentos públicos em infraestrutura. E essa regra é o que nós estamos discutindo agora. É a regra que vai vigorar nos próximos anos no Brasil e determinar a capacidade de investimentos e gastos sociais do Estado brasileiro. Que tipo de Estado nós queremos e qual é a possibilidade que esse Estado tem de reconstruir um país que foi destruído pela austeridade fiscal, principalmente após o golpe de 2016 com Michel Temer, mais aprofundado com Bolsonaro e com suas políticas nefastas para a população, também no âmbito econômico. É essa regra que nós estamos falando aqui. E que regra é essa? Para onde a gente vai com essa regra? É um debate que é essencial para todas e todos, para todas as categorias, porque a gente aqui está falando não só de economia, nós estamos falando de que tipo de universidade nós queremos, que tipo de saúde, que tipo de política ambiental, um grande tema hoje no mundo, e como que essa norma trata a questão ambiental, os desafios de infraestrutura no Brasil tão deteriorada pela austeridade fiscal. Portanto, trata também de soberania alimentar, trata de combate ao racismo, ao machismo, trata de tudo. A gente precisa de orçamento público para avançar no processo de reconstrução do país e consolidação da democracia tão fragilizada pela onda bolsonarista, pela onda fascista. Obrigado, Davi. Que sabe, de repente, vamos talvez tentar aproximar um pouco mais, em termos concretos, o que impacta na vida da população em geral, em primeiro lugar, e na vida do servidor público, em segundo lugar, a aprovação desse arcabouço como está agora, Porque, enfim, acompanhando, mesmo que de longe, a gente vê que tem vários momentos desse arcabouço, Tem um texto que veio do Ministério da Economia, tem outro texto que veio da relatoria na Câmara,
dentro desse processo, quais são os impactos que a gente pode pensar que esse arcabouço vai ter nos próximos 2, 3 anos ou nos próximos 10, assim, pensando em curto e médio prazo para a população e para o serviço público? Perfeito, essa questão é fundamental. Posso fazer Claro. uma breve apresentação desse arcabouço fiscal? Porque é um tema complexo, é uma regra muito complexa, de difícil compreensão, são números que são difíceis de traduzir. Então eu fiz alguns exercícios durante o processo, junto com o trabalho na assessoria da bancada do PSOL, e a gente levantou alguns dados que são muito interessantes, para a gente conseguir visualizar o impacto dessa nova regra. Bom, antes nós estávamos com uma regra que, na teoria, formalmente, proibia que o Estado ampliasse seus gastos acima da inflação. Então, a correção dos gastos públicos ano a ano era feita apenas pelo IPCA, não só poderia corrigir pela inflação. Ou seja, a população estava crescendo, as necessidades sociais de serviços públicos, de hospitais, de universidades ampliando e o orçamento congelado. Ou seja, isso na prática era a deterioração total, né, dos serviços públicos, dos direitos sociais estabelecidos na Constituição, era o esmagamento do Estado em prol da mercantilização desses serviços. Porque a estratégia deles é sempre essa, né, do Michel Temer, dessa turma. Eu destruo o serviço público para vendê-los no setor privado. Então, eu destruo a universidade pública para vender universidade privada para a população. É a lógica da expoliação pelo cercamento dos serviços públicos. Bom, então era uma regra muito ruim, insustentável, mesmo os governos de Michel Temer e Bolsonaro não cumpriam essa regra, eles tinham que furar o teto a cada ano para poder gastar acima da inflação. Muitas vezes gastos oportunistas, não planejados, como nós vimos na eleição do Bolsonaro no último ano. O que o novo teto faz? Ele permite que o governo, além da inflação, ele tenha uma correção entre 0,6 de ganho real e 2,5. Perfeito? Então, tem uma banda aí que pode variar o aumento dos gastos reais ano a ano. Isso foi muito bem recebido inicialmente, porque a comparação que foi feita era, ora, antes eu só corrigia pela inflação, agora eu tenho inflação e pelo menos 0,6, em caso de uma crise econômica, de uma desaceleração, e posso chegar até 2,5. Evoluímos bastante. Óbvio que é uma regra melhor do que o teto de gasto, que a gente chamava de PEC da morte. Não tem nem cabimento essa comparação, né? Então é um péssimo parâmetro. Mas tudo bem, isso que foi apresentado. Ah, Davi, mas como é que varia dentro dessa banda de 0,6 e 2,5? Uma segunda pergunta que vem sempre depois de explicar isso. Varia de acordo com o crescimento das receitas do ano anterior. Então, se as receitas tiveram um crescimento de 10%, eu posso aumentar meus gastos em uma proporção disso, que a proporção escolhida foi essa, 70%. As receitas aumentaram 10%, então, teoricamente, eu poderia aumentar em 7% nessa regra. Só que tem uma banda que limita até 2,5%. Mesmo que a gente amplie muito as receitas, caso 10%, conseguir taxar os mais ricos que a gente precisa no Brasil, conseguir fazer uma revisão sistemática dos benefícios tributários injustificáveis, socialmente perversos, conseguir então uma mega arrecadação e crescer 10%. Teoricamente 70%, 7% não, estou limitado a 2,5%, mesmo assim. Na prática, o que isso significa? Significa que em situações de crise econômica, o Brasil afunda totalmente. E afunda feio, Pedro. Eu lembro sempre do que aconteceu em 2009 e 2010, no segundo governo Lula, tá? Muito eficiente na política fiscal. Naquele momento o mundo viveu a crise de 2008, talvez a maior crise do capitalismo desde a crise de 29. Uma crise internacional, global, muito forte, muito impactante. Como que o Brasil age no âmbito da política fiscal, tiveram outras políticas também importantes, para lidar com essa crise? Aumento de gastos, em termos reais, primários, em 2009, na casa dos 10%. E em 2010, na sequência, na casa dos 16%. Perfeito? Mesmo com a desaceleração das receitas. Ampliamos gastos fortemente. E por que isso foi feito? Porque o gasto público é renda das famílias, das empresas, e isso aquece a economia. Isso, portanto, faz com que o nível de emprego permaneça elevado.
apesar da crise. Então você age contra o ciclo. Então por isso que é tão necessário você ter liberdade para fazer uma política fiscal ativa de expansão forte e veloz dos gastos públicos em um momento de incerteza. Nesse arcabouço fica garantido 0,6 num momento de crise profunda. Ou seja, não se compara com os 10% necessários para sair da crise de 2008, certo? Então a gente teria uma desaceleração econômica muito forte. E essa desaceleração econômica, eu estou falando de crise, e as pessoas podem perguntar, mas e na situação de normalidade, funciona? Não, não funciona. Por que não funciona? É um crescimento, mesmo se a gente conseguir manter o máximo, esse 2,5, é um crescimento muito inferior aos governos do FHC e do Lula, da presidente Dilma. É inferior, inclusive, Pedro, aos 2,7 que o Bolsonaro ampliou seus gastos no primeiro ano de governo dele em 2019, antes da pandemia. É muito baixo. Fizemos um cálculo que na prática demonstra que se essa regra tivesse sido aplicada desde 2003, por 20 anos, nós teríamos perdido um PIB praticamente em gastos e investimentos públicos, tá? Teríamos perdido aproximadamente 8,8 trilhões em um cenário extremamente otimista se desde 2003 funcionasse um crescimento máximo de 2,5. Ou seja, o melhor dos mundos. Funcionando 2,5 desde 2003, teríamos perdido um PIB de gastos com saúde, com educação, de contratação de profissionais, servidores públicos federais. Teríamos um país com muito menos capacidade, com muito menos aparelhos sociais do que temos hoje. Teríamos uma educação muito pior, Essa regra, ela seria trágica para o Brasil ser aplicada lá atrás. Será que ela é boa agora para o futuro do país? Se ela vai na contramão dos próprios governos Lula 1 e 2? E eu diria mais, Pedro, se essa regra estivesse em vigor, a gente não estaria agora discutindo isso aqui. Por quê? Porque a aliança social e popular que o governo Lula constrói, especialmente seu segundo mandato, foi graças a uma expansão de gastos muito superior a 2,5. Essa expansão de gastos muito forte, por exemplo, com salário mínimo, com manutenção de nível alto de emprego, de investimentos públicos, geradores de emprego, fez com que o povo, mesmo depois do presidente Lula ser perseguido pela Lava Jato, pela imprensa, ser preso, depois de um golpe com o mercado, com a Febraban, com a Fiesp, tentando emplacar uma terceira via, mesmo assim, aquela lembrança foi importante para o povo dar o recado nas urnas e falar que quer a retomada dos gastos sociais. Seria muito ruim se essa regra passar, vai ser muito ruim se essa regra passar do jeito que foi aprovada na Câmara e no Senado, porque isso vai implicar um empecilho, um freio para a nossa perspectiva de reconstrução de um país destruído pelo bolsonarismo e pode nos levar de novo a uma situação muito complicada em 2026. Obrigado, Davi. Agora, pensando um pouquinho mais próximo do funcionalismo, assim, a nossa categoria docente ficou 7 anos sem reajuste salarial, né? Com perdas calculadas que variam entre 27% a 43% do poder de compra, dependendo do nível da carreira do docente determinado, né? A gente teve o que foi veiculado pelo governo como uma espécie de reposição emergencial, agora entrando nesse mês, né, nesse ano, de 9%, com a promessa de uma mesa de negociação para se repensar o que foi perdido nesse tempo longo, né, sem reajuste de 7 anos. São mesas de negociações que estão sendo instauradas nesse momento, né? Já veio do governo a proposta da instauração das mesas, e que, enfim, tem a promessa de se pensar um pouco como é que se repõe tanta perda do funcionalismo. Como é que fica isso, daí pensando não só o ano que vem, né, que eu acho que é muito pouco, né, mas pensando nos próximos anos, dentro desse novo arcabouço fiscal, porque ao menos o que transparece no notícias de jornal, né, parece bem preocupante para a possibilidade de uma reposição ampla do poder de compra do funcionalismo que foi tão atacado nos últimos tempos. Exatamente, Pedro. Essa é uma das minhas preocupações centrais. Eu acho que deveria ser a preocupação de toda a população, não só dos servidores públicos, mas da população em geral, porque isso implica um retrocesso muito forte para os serviços públicos e para os servidores públicos. Por quê? Na lógica
do arcabouço fiscal, todas as despesas, elas, no conjunto, elas podem crescer até 2,5% acima da inflação. Então, o conjunto de despesas pode crescer até 2,5%, entre 0,6% e 2,5%, e atrelado também ao crescimento de 70% das receitas. Nós temos um problema estrutural e um conjuntural. Qual é o estrutural? O estrutural é que, muito provavelmente, teremos uma PEC mudando os pisos da saúde e da educação. Tá? Hoje, saúde e educação tem pisos constitucionais atrelado à totalidade do crescimento das receitas. Então, cresce junto com as receitas. Os 15% e os 18% da saúde e da educação crescem junto com as receitas. Perfeito? Então, cresce com base 100%. Só que o teto, ele limita todas as despesas em conjunto a 70% do crescimento das receitas. Ou seja, é como se o teto de gastos, o novo teto de gastos, fosse um carro andando a 70 km por hora na frente e o carro da educação e da saúde correndo atrás a 100 km por hora. O que isso significa? Significa que os carros da saúde e da educação, eles vão bater em algum momento no teto. Eles vão ocupar todo o teto. Enquanto isso não acontece, eles passam a ser vistos como um problema para os outros setores que não tem piso, que não tem uma indexação à receita, por exemplo, porque eles vão atropelando até bater. Então eles vão ocupando um espaço cada vez maior nesse teto. Matematicamente, isso significa que eles são insustentáveis dentro do novo arcabouço fiscal. Então você vai ter que ter uma revisão da taxa de crescimento dos gastos com saúde e com a educação. Uma PEC que, inclusive, já foi anunciada pelo secretário do Tesouro. Tá? Então, essa PEC foi anunciada pelo secretário do Tesouro e, inicialmente, a pretensão dele era para enviá-la no segundo semestre desse ano. O que essa PEC faria? Essa PEC faria com que houvesse uma redução forte e significativa no crescimento dos gastos da educação. Isso significa o quê? Menos espaço para reajustes de contratações, para a estrutura que foi muito deteriorada, né, nos últimos tempos na saúde e na educação, um problema muito grave. Dois aspectos conjunturais. Tá? Qualquer despesa que cresça, portanto, acima desses 2,5%, por exemplo, folha, custeio, folha, tudo isso, né? Servidores. Elas passam a serem vistas como um problema para os outros gastos. Então, se um professor ganha um aumento, inflação, e acima de 2,5%, o que isso significa? Significa que ele está gerando problema para alguém. Então, ele é visto como um problema nessa lógica. Tudo que é acima dos 2,5%, ou acima do crescimento do ano, é visto como um problema. Muda a proporção, né? Muda a proporção. Então, fica inviável agora com o novo arcabouço fiscal uma política de rápida recomposição das perdas acumuladas no período de austeridade mais dura e da pretensão de reconstrução das carreiras. Tá? Aí 3, para finalizar, e isso daí é grave também, e é grave do ponto de vista também ideológico. É grave no ponto de vista da comunicação do governo, do Congresso com a sociedade, que são as punições. Se o governo não cumpre a meta de resultado primário, que é uma terceira regra dentro desse arcabouço de regras, para que serve essa meta de primário dentro desse arcabouço se já tem os tetos? Para punir o governo em caso de descumprimento. No caso de descumprimento das metas de primário por 2 anos, o governo ele fica obrigado a congelar salários, nem recomposição da inflação pode ter, e a travar novos concursos, mesmo que a necessidade esteja colocada, necessidade social esteja colocada. Logo, é uma comunicação muito ruim para a sociedade, que parece que os servidores públicos são a causa de algum tipo de desequilíbrio fiscal. De novo, reforçam o argumento de que o problema do país é um desequilíbrio fiscal causado por uma casta de privilegiados que estão nos serviços públicos. Portanto, se houver desequilíbrio fiscal, deve-se congelar os salários dos inimigos, que são os professores, os trabalhadores da enfermagem. Muito ruim essa sinalização. Mesmo que as metas não sejam cumpridas e essa punição não se efetive na prática, colocá-la é um retrocesso ideológico. Obrigado, Davi. É realmente muito preocupante a partir do diagnóstico que tu apresenta para a gente, né? Eu queria colocar só uma última questão, eu acho, né? Porque, enfim, a gente tem o teto no texto que está agora, né?
mas ele ainda não terminou a tramitação, né? Então, com a tua experiência no Legislativo, como é que essa tramitação agora tem chance de mudança para melhor, para pior, enfim, o que acontece a partir de agora até o novo arcabouço fiscal ser promulgado pelo presidente? Pedro, a situação é a seguinte: nós temos um grande problema, que é o mercado financeiro, que comprou a ideia da necessidade desse novo arcabouço, e parte da equipe econômica considera isso uma urgência que não existe. O Congresso, Pedro, tinha até 31 de agosto para enviar essa proposta, para enviar. Poderia aprovar até o final do ano com tranquilidade, tá? Porém, a pressa, ela tem um fator de desmobilização da sociedade. Então o jogo fica só no parlamento, executivo, parlamento. E os setores interessados, eles participaram muito pouco do debate. Diria, Pedro, que há sim possibilidade de mudanças no Senado, mas isso exige uma articulação e um senso de urgência enorme, uma capacidade tática enorme dos sindicatos, dos defensores do serviço público, dos servidores públicos, muito rápida e efetiva no Senado. Mudanças do texto no Senado são sim possíveis, mas desde que haja essa articulação muito forte, muito eficiente e muito organizada. E não seria nenhum problema para o governo isso. Por quê? Porque esse texto voltaria para a Câmara, seria discutido com a sociedade, daria tempo para mobilizar por algo melhor. E eu diria, Pedro, que vale muito a pena essa luta, sabe? Eu acho que é uma discordância que, inclusive, pode blindar o governo de um processo de impedimento que está aberto por essa nova regra. Foi inserido um dispositivo na Câmara dos Deputados, pelo relator, que abre essa possibilidade. Então, até para o próprio governo, tanto para a sua viabilidade eleitoral, política, quanto para cumprir, né, os seus objetivos sociais que são anunciados e que o presidente Lula levou para a sua campanha para derrotar o Bolsonaro, né, para derrotar os anseios da FEBRABAN, da Fiesp. Eu acho que é muito necessário que essa mobilização aconteça, até para o governo ter poder de barganha para discutir no Congresso uma regra melhor. Então, mudando o texto no Senado, volta para a Câmara e aí a gente pode discutir mudanças mais sistemáticas no texto. O texto ainda não foi aprovado definitivamente. Tem o Senado, então tem luta, tem mais uma casa aí para discutir. Só que nós temos que ter esse senso de urgência. Vai ser votado logo, talvez nos próximos dias. E eu teria mais uma questão, né, com relação a cenários possíveis, assim. Bom, ao que parece, né, o novo arcabouço fiscal vai ser aprovado, talvez com mudanças, né, enfim, a gente pode tentar pressionar por algumas mudanças, mas vai ter algum tipo de regra fiscal bastante restritiva, me parece ser esse o cenário até ideológico que está colocado na classe política, né. Dado isso, como é que a gente pode pensar daí um pouco mais a médio prazo, né, para 2026, para 2030, etc. Primeiro, o equilíbrio de como o funcionalismo pode ter alguma garantia mínima de direitos dentro desse cenário a médio e longo prazo. Segundo, como se pode construir políticas de esquerda dentro disso, né? Dada uma restrição tão grande, como é que se pode ter um governo que vá para a esquerda, né? Me veio essa preocupação muito grande acompanhando o caso do Chile, né? A gente tinha esperanças muito grandes no governo do Boric, né? Que foram sendo solapadas também por questões de programa fiscal, de programa econômico do governo, né? Que acho que impediram que as aspirações daquela juventude que estava protestando no Chile alguns anos atrás tivessem algum tipo de fruição, né, nesse novo governo. Então, colocado assim que, enfim, mesmo que a gente consiga melhorar um pouco, vai ter algum cenário próximo ao que está sendo colocado no Congresso agora, o que dá para construir dentro dele para evitar o desastre que aconteceu no Chile ou alguns outros que a gente tem acompanhado pelo mundo nos últimos tempos? Perfeito, Pedro. Eu acho que a sua colocação e o seu exemplo, ele deveria ser considerado. O exemplo do Chile é um exemplo sintomático. Por outro lado, nós temos o exemplo da Colômbia, que tem um governo federal que faz enfrentamentos em prol de uma política mais progressista. Não estou falando nada de radical, nada assim. Só para você ter uma ideia, Pedro, quando o Lula fez
a expansão dos serviços públicos, a melhoria na carreira dos servidores públicos, ele o fez com as metas primárias que a gente não acha adequado, né? A gente não acha que metas primárias de superávit, o tripé macroeconômico seja adequado, mas isso seria uma evolução enorme em relação ao novo teto de gastos, tá? As metas primárias do Fernando Henrique Cardoso, elas são muitíssimo mais avançadas do que o Executivo mandou para esse Congresso. Então, se voltasse para o que era antes de 2016, quando não tinha teto, já estaria bem ok. Já foi o que o Lula com aquelas regras em 2009, 2010, fez as expansões das universidades, com vários limites, com vários problemas e contradições. Então, quando eu escuto alguém falar que não dá mais para voltar para aquele tempo de radicalismo do FHC, quase um socialista, né, parece agora, porque não pode ficar sem o teto do Temer mais, né? A sociedade não aceita mais aquela irresponsabilidade, aquele comunismo todo, parece que é isso, dá, é só fazer o que a gente fez até 2016. Por que o Temer, depois de um golpe, ele tem que estabelecer qual é o parâmetro de Estado que nós devemos ter após um golpe? Não é ele que tem que estabelecer isso, né? Somos nós que demos apoio e que conseguimos salvar o país da ameaça bolsonarista. Eu acho que dá sim para construir algo, mesmo que volte ao pré-2016, já dá para fazer algo. Sabe? Não estou falando nada de muito radical. Será que o Congresso falaria assim, não, nossa, a gente não pode voltar para aquele passado obscuro? Não, eu não acho que seja assim tão difícil. Pelo menos deve ser tentado, pelo menos que a gente perca. Mas a gente tem que chamar a população para debater, ganhar correlação de forças fora do Congresso para influenciar o parlamento. Diria, Pedro, que o papel de um parlamentar socialista, um parlamentar mesmo comprometido com reformas, é fazer um debate contra-hegemônico e não reforçar o senso comum que da classe dominante, da austeridade fiscal como a única alternativa, como queria Margaret Thatcher, Milton Friedman, etc. Nós temos que falar que a austeridade fiscal não é a única saída, nem do ponto de vista da economia e nem do ponto de vista da política. A nossa maior derrota, Pedro, será ideológica nesse processo, porque em nenhum momento nós fizemos a disputa por corações e mentes contra a austeridade fiscal e em defesa dos serviços públicos. Me parece que tem uma espécie de contrassenso, né? Porque lendo sobre o panorama internacional, mesmo de macroeconomia, né? Me parece que o Brasil está particularmente atrasado nesse debate, né? Que regras tão restritivas já saíram deixaram de ser consideradas mundialmente aqui. Aparecem nos jornais, enfim, no discurso econômico da grande mídia como o único mundo possível, né? Enfim, como se desde 2000 a gente passasse do lema de um outro mundo possível para agora nenhum outro mundo é possível a não ser esse, né? Davi, eu queria te agradecer a vinda e te dar um espaço agora para, enfim, se comunicar com a nossa audiência, enfim. Não sei se alguma coisa muito importante desse debate a gente deixou passar nessas perguntas, se tu quer colocar ainda, né? Acho que talvez uma coisa que, enfim, claro que preservando sempre o papel do assessor, que envolve graus de discrição, né? Mas pudesse dar alguma pista da articulação política desse momento com relação ao arcabouço, a pauta econômica, acho que poderia ser interessante também. Eu acho o seguinte, Pedro, nós temos algumas questões que foram inseridas na Câmara que são grandes retrocessos, como a inclusão do Fundeb no novo teto de gastos, porque o Fundeb ele passa a fazer parte da lógica que já estava imposta para a educação, né? Ser ameaçado por uma futura PEC, por futuros desmontes, porque ele passa também a ser visto como um inimigo das outras despesas, o que cria uma guerra de serviços públicos contra serviços públicos. Então o meio ambiente, a cultura vai olhar e vai falar assim, para eu ter um pouquinho mais, tem que tirar daqui. Então é um conflito que não deveria ser colocado nesse novo arcabouço, foi colocado. Então o Fundeb, eu acho que é uma pauta muito importante, porque ele mobiliza muito, além do seu papel fundamental para a sociedade, ele mobiliza muito. O piso da enfermagem mobiliza muito, então é uma pauta muito importante de ser colocada. Então essas pautas são táticas. Por fim, agora o Senado ele vota o último texto, sem pressão, Pedro, vai passar
um texto que foi aprovado na Câmara, tá? Sem nenhum tipo de pressão, vai ser aprovado da forma que está. Nem melhorias nós teremos, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de confronto com o mercado. O mercado fez todas as suas exigências, pautou o debate na grande mídia, fez a grande política, o mercado financeiro, a Febraban, como de costume. E a esquerda não conseguiu enfrentá-lo. Os sindicatos fizeram esse enfrentamento, mas ainda aquém da ferocidade, da fúria do mercado, desse engajamento feroz, raivoso do mercado, né? É uma guerra, Pedro, é uma guerra. Eles querem destruir o que é público para mercantilizar. Eles querem destruir os recursos para a educação superior pública para garantir lucros para os conglomerados da educação privada, liderada pela Fundação Lehman, etc. Então, é uma guerra que vale a pena, e o Senado, sem pressão, vai aprovar da forma que está, mas com pressão o jogo pode mudar, e pode mudar muito. A força das nossas organizações, dos nossos movimentos sociais, dos nossos sindicatos é muito maior do que se imagina, Pedro. Muito maior. Bom, obrigado, Davi. Então, queria agradecer ao Davi De Castro, economista, professor voluntário da UNB e assessor da bancada do PSOL, pela presença hoje aqui. Queria lembrar que a gente está toda semana às 18h30 na TV Comunitária e no YouTube, no canal da Adumb do YouTube, no canal da TV Comunitária, a qualquer momento também. Então, a gente espera vocês semana que vem e uma boa noite a essa altura para todos.